Fala galera, eu sou Vinícius da Cal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as diferenças práticas entre var, const e let. E eu decidi trazer esse conteúdo para vocês porque eu considero que é essencial qualquer programador de JavaScript saber essa diferença entre essas três, e principalmente se você começou a estudar JavaScript recentemente, é capaz que você não chegou nem a ver como é que funciona o var ou por que o var deixou de ser utilizado no JavaScript. Então a gente vai tentar entender aqui as principais diferenças práticas dessas três abordagens de definir variável e qual que realmente é a diferença no dia a dia entre as três. E para isso eu trouxe aqui um ambiente para a gente poder testar, vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então eu vou pular aqui, começar a mostrar minha tela para vocês. Aqui, no vídeo de hoje, eu decidi que a gente vai usar um ambiente um pouquinho diferente. Vou utilizar direto o browser abrindo um arquivo HTML com uma tag script, porque alguns exemplos que eu testei no Code Sandbox acabou não sendo fiel à especificação própria dessas três variáveis. Então, teve alguns exemplos que eu rodei que a gente acaba não conseguindo simular realmente o que deveria estar acontecendo direto no browser e definindo. Essa daqui foi a melhor maneira que eu encontrei para a gente ver realmente como é que funciona as diferenças práticas, tá? E para a gente começar, eu vou começar falando um pouco sobre o var. O var, para começo de conversa, era a maneira legada, digamos, de definir variáveis em JavaScript. Ele tinha alguns comportamentos diferentes do let, diferente do const, que eram entendidos como comportamentos que eram propício a levar o desenvolvedor a cometer alguns erros enquanto estava codando. Então algumas coisas eram meio confusas e para corrigir esses pequenos problemas, digamos, eles decidiram criar a especificação tanto da const quanto do let. Por causa disso, o var acabou caindo em desuso. Por que o var ainda existe? Por que ainda dá para utilizar ele nos browsers, dá para utilizar ele em praticamente qualquer ambiente que roda JavaScript? Porque como a gente já tinha inúmeras aplicações rodando em JavaScript, a gente tem muito código na web ainda utilizando as versões antigas do JavaScript, utilizando var, não tem como simplesmente abandonar essa feature, porque se os browsers parassem de suportar ela, mais da metade da web ia estar quebrada e não teria muito como a gente fazer alguma coisa. Então por isso que o JavaScript continua suportando o var. Mas hoje é desaconselhável o uso dele, muito mais preferível utilizar o let e utilizar o const. Mas por que eu vou mostrar o var aqui? A termos de curiosidade, para vocês entenderem como é que funcionava o var antes e quais foram pelo menos alguns dos problemas que levaram ele a cair em desuso. Tá? Para isso a gente vai começar a definir aqui, eu vou definir uma variável nome, e eu vou colocar aqui, melhor ainda, meu nome, que é mais específico ainda, porque vai ficar mais claro ali no próximo exemplo. Então eu vou colocar aqui Vinícius da Cal. Bem, um dos comportamentos particular do var é que no que eu defino aqui dentro da tag script direto, ou se eu estivesse utilizando a tag script para importar um arquivo JavaScript e lá dentro eu definisse dessa mesma maneira, é que quando eu faço um var meu nome, esse meu nome vai se tornar uma variável global na aplicação. Tá? Ele vai poluir o escopo global. Então, se eu fizer aqui, fizer um teste, console.log, window.meunome, e eu vou salvar isso daqui, eu vou tentar fazer um reload, vocês vão ver que ele vai fazer o console.log de Vinícius da Cal. Então, a variável que eu defini ali, ela foi parar dentro do window, porque ela se tornou global. Então, a variável que eu defino ali, ela acaba virando um atributo do objeto global window, nesse caso dos browsers. E isso aqui é um tanto perigoso, porque imagina hoje no ambiente que a gente trabalha com, para construir nossas aplicações, a gente precisa definir, utilizar muitas bibliotecas, tá? Nessa época que a gente desenvolveu websites, a gente já precisava utilizar inúmeras bibliotecas. A gente utilizava jQuery, a gente utilizava os plugins do jQuery, a gente tinha site que utilizava jQuery, MuTools e jQuery e outras libs.
E o problema é que quando se alguém tivesse definido variáveis dessa maneira aqui, direto fora de uma função, digamos, direto no arquivo JS ou direto aqui na TypeScript, essa variável poderia ser acessada por todos os códigos, por todas essas libs. O maior problema disso é que se alguma lib utilizasse essa mesma abordagem, utilizasse um nome que era o mesmo nome que a gente definiu aqui, então digamos que duas libs estão definindo uma variável A por algum motivo. Essas duas libs vão começar a conflitar, vão começar a disputar pelo valor de A. Então provavelmente você vai acabar com um bug no seu código. Isso era um dos maiores problemas de sempre que você definir uma variável, ela ir parar no escopo global. Como é que era corrigido esse tipo de problema? O var, ele respeita o escopo de função. Então, o escopo dele, quando você definir ele dentro de uma função, ele acaba sendo local para aquela função. Então, quando a gente define, ao invés de definir meu nome, o que teria que ser feito era definir uma função e dentro dela a gente colocava a variável, a definição da variável. E era uma função, normalmente ela tinha que ser auto-executável, porque daí, quando eu auto-executo ela, significa que logo que carregasse esse código, ele já seria executado e executaria esse escopo. Porque era o comportamento que a gente queria. A gente não queria ter que esperar algum determinado momento para executar esse escopo. Isso aqui tudo era só criados justamente já para poder limitar o escopo das variáveis. Então, criando assim, as variáveis sempre ficariam definidas localmente. Então, se eu recarregar aqui, agora ele vai dar que é undefined, tá vendo? Porque agora eu não estou definindo, eu estou definindo minha variável dentro de uma função. Se eu defino ela dentro de uma função, ela vai ficar local para aquela função, porque o escopo da var é por função, tá? Então, isso que era um dos problemas da var, e era assim normalmente que a gente resolvia esse problema, definindo uma função que ela é auto-invocável e colocando o escopo ali dentro dela. Tá? No caso, se a gente for fazer a mesma coisa, deixa eu apagar aqui, se a gente for fazer a mesma coisa hoje com let, e eu fizer um console.log window.meunome, e eu salvar, e eu recarregar, ele vai dar aqui undefined. Porque ele não, quando eu defino com let, ele não vai poluir o escopo global, ele vai ficar local desse código, tá? E por que eu não consegui utilizar eu mostrei aquela função auto-invocável e por que eu não consegui utilizar aquele código do var, tá? Do var direto lá no Code Sandbox que eu expliquei para você. Quando a gente utiliza os imports, o que acontece é que o Webpack automaticamente já coloca aquela função ao redor do nosso escopo. Então, mesmo que eu defina uma var lá, aquela var não vai ficar global. Por isso que eu precisei trazer aqui no browser para mostrar para vocês como é que na prática realmente como é que isso funciona sem estar num ambiente que modifica um pouco as coisas. Além de ele ter esse tipo de comportamento, a gente falou que o escopo dele, no caso, é por função. Então vamos definir uma função aqui para a gente ver mais ou menos como é que funcionava. Então eu vou definir aqui uma function, hello. E aqui dentro eu vou fazer um console.log, hello, 2 pontos, vou colocar aqui meu nome. E vou definir aqui fora um console.log, meu nome. E a gente também precisa executar hello. Vou colocar aqui em cima. Se eu recarregar, ele vai aparecer Vinícius da Cal. Eu acho que o primeiro console.log a gente remove, só para ficar mais claro. Então ele vai aparecer aqui hello Vinícius da Cal, que é aqui que estava aqui dentro, e ele também definiu a que está aqui fora. Se eu quiser, eu coloco aqui um alt. Vou salvar, recarregar. Agora ele já apareceu Vinícius da Cal. Se eu declarar uma nova variável aqui, var meu nome Pedro, e agora eu vou recarregar, o primeiro hello vai ser Pedro e o segundo aqui vai continuar sendo Vinícius da Cal. Por quê? Aqui eu defino uma função, como o escopo das variáveis é por função, quando eu defino aqui uma outra var, essa var ela só pertence ao escopo dessa função. Ou seja,
só o que tiver dentro aqui dessas chaves. Se eu reutilizar esse valor, o meu nome, enquanto eu tô dentro dessas chaves, o valor de meu nome vai continuar sendo Pedro. Após eu executar aqui a função e ela definindo a variável aqui, fazendo console.log, na hora que eu fiz o console.log aqui de meu nome, ele continua sendo o meu nome desse escopo aqui, que é o escopo global. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse alterar realmente a variável lá de fora de fato, aí ao invés do var, eu tiraria o var meu nome. Outro exemplo aqui, se a gente começar a definir, eu vou definir aqui um for para vocês. Um for, vou colocar var i é igual a 0, enquanto i for menor que 5, e mais. Então aqui a gente escreveu um for que vai fazer a incrementação. Eu posso fazer um console.log de i, dois pontos, colocar i minúsculo, que vai logar igual ao i. Se eu fizer um console.log aqui, ele já vai logar do 0 ao 4, né? E o que acontece se a gente vier aqui e fazer um console.log aqui fora? Aqui fora, se eu logar a mesma coisa, colocar fora, dois pontos e colocar um i. Lembra de colocar vírgula ali? Vou salvar. Atualizei e agora ele colocou fora, ele definiu 5. O que aconteceu aqui nesse caso? Isso aqui aconteceu um vazamento de escopo. No caso da nossa variável, a gente definiu essa variável, o único intuito dela era ser utilizada dentro do for. A gente não tem interesse de utilizar ela fora. E mesmo assim, como é uma variável e a variável, o escopo dela é por função, sempre que você define uma variável em qualquer lugar, ela sempre vai buscar a função, ela vai parar no escopo da função pai, da função pai mais próxima. Nesse caso, a função pai é a hello. Então, ela acabou indo parar lá. Se a gente utilizasse o let aqui, ele teria um resultado diferente. Então, se eu trocar aqui para let, nesse caso aqui, e tentar fazer um console.log, vocês vão ver que ele vai reclamar, ele vai falar que ele não encontrou uma referência para i, porque i foi definido como let, foi definido aqui dentro do for. Então, quando eu tento fazer um console.log aqui, o i não existe, porque ele nunca foi definido nesse escopo de fora, só naquele escopo interno. Eu vou voltar aqui para o var. Um outro comportamento que é um pouco diferente também é que quando você define uma variável em qualquer lugar do teu código, quando você define como var, acontece uma coisa que a gente chama de hoisting, que é o içamento. Se fosse em português literal seria içamento. Então, qualquer lugar que você definir a tua variável com var alguma coisa, digamos que eu vou fazer eu vou remover isso daqui e eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar o meu nome aqui embaixo. Se eu salvar, ok, ele continua fazendo a mesma coisa, mas eu vou tentar fazer um console.log aqui em cima. Se eu fizer um console.log aqui em cima, do meu nome, e atualizar, ele vai dar como undefined, mas ele não estoura um erro, tá? Porque o que ele fez foi puxar a definição dessa variável aqui para cima e só aqui que ele gera a atribuição. Então isso se chama içamento. Qual que é a diferença na prática? Se você tentar fazer um console.log, se isso aqui fosse um let, ele reclamaria. Então aqui ele iria falar que ele não conseguiu acessar o meu nome, que no caso a variável, antes da inicialização dela, porque ela só foi iniciada realmente aqui embaixo. Então esse era um dos comportamentos também diferente entre o var e o let. Por isso que quando nas regras do JS-Lint, que foi precursor ao ESLint, a gente tinha uma regra que a gente tinha que definir todas as variáveis no topo da nossa função, aqui no início da nossa função, todas as variáveis que fossem ser utilizadas dentro daquela função. Porque na prática era dessa forma que o compilador, digamos, que o interpretador faria. Ele jogaria todas as definições de variáveis para o início da função. O argumento do JS-Lint é que a gente deveria escrever se a gente escrevesse o código já com as variáveis aqui em cima, ficaria mais fácil de entender o real funcionamento do código.
Então esse era um dos outros do comportamento também que difere entre o let e o var. Então eu vou voltar aqui, vou limpar essa função hello. A gente vai escrever um outro código aqui para exemplificar um pouco mais ainda. Aqui antes eu vou definir um var user, vou colocar vou definir um objeto, o name dele é João e a idade dele é 18. E aqui nessa função hello eu vou colocar um console.log primeiro no user.name, só para a gente ver isso funcionando na prática. Então eu fiz um console.log, ele já fez um console.log de João. Aí digamos que eu quisesse verificar, eu venho aqui e recebo um parâmetro que chama log is adult, para logar se ele é adulto ou não. E aqui eu vou passar como true. E caso se logar que ele é adulto ou não, eu vou querer definir uma variável. Então eu vou colocar um var is adult é igual a user.idade. Ali fica um pouco confuso. E ao invés de idade, vamos chamar de age. Vai ficar mais padrão, como que a gente já está escrevendo as propriedades em inglês. Então, se user.age for maior ou igual a 18. Então, se for maior que isso, ele é adulto. Aí, se eu coloco um if aqui, eu vou falar que se é adulto, é para ele logar a mensagem. Então, console.log é adulto. E se eu salvar e rodar, ele vai fazer o console.log. Aqui ele ele teve o comportamento que a gente queria, porém eu defini o isAdult aqui dentro desse if. Se eu vir aqui e colocar um console.log aqui do lado de fora, colocar isAdult, vou até colocar ele assim, como se fosse um objeto para a gente pegar a chave e o valor, e atualizar, ele vai aparecer que isAdult is true. Então o problema aqui é que eu defini uma variável lá dentro do if, o que passa a impressão que aquela variável era local daquele if, mas como o var, o escopo dele era por função, essa variável que a gente está criando aqui, na verdade, o que ela vai fazer na prática é pegar esse var, jogar aqui em cima, e aqui ele removeria e só atribuiria o valor. E daí, dessa maneira que ele faz, ele pega o isAdult, define aqui em cima, aqui ele só modificou o valor dele, e aqui por isso que ele tem acesso. Aqui ele tem acesso ali a variável. Por isso que a regra do JS Lint falava para a gente definir toda a variável aqui no topo e não dentro dos ifs, porque o escopo da variável em si era por função. Então, na prática, o que acontece é que a variável seria feito o hosting dela para o início da função. Por isso que a regra falava para a gente utilizar dessa maneira. Vou remover aqui o console.log. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer nesse caso, se a gente substituir aqui, eu vou deixar aqui o isAdult, vou remover isso daqui de novo, e ao invés, a gente tinha o var aqui, né? A gente tinha o var aqui, eu vou trocar por let. Se eu salvar agora e tentar fazer um console.log, ele vai reclamar que isAdult ele não é definido, ele não existe no escopo. Esse isAdult aqui não existe no escopo dessa função, porque ele foi definido ali dentro do if. Então, no caso do let, o escopo é local. Por cada vez que você encontra esse tipo de bloco aqui, você vai ter um escopo para o teu let. Então, no caso do if, no caso de while, no caso de for, de switch statement, ele sempre vai estar local para aquele bloco. Então, essa é uma das principais diferenças entre o let e o var. Só que aí, quando a gente chega nesse tipo de código, também existe o problema inverso. Tem casos hoje que a pessoa ela bate o olho nesse código e daí ela está definindo aqui os isAdult e por algum motivo ela tinha um else aqui e ela define o isAdult de novo aqui dentro desse else, né? Por algum motivo ela define também ele aqui.
E daí quando ela for tentar acessar, às vezes ela precisa acessar para fazer um console.log ou alguma coisa assim. Então, ou seja, tem um if, ela está definindo uma variável, tanto faz o nome da variável e o valor da variável, ela está definindo aqui dentro de um if, e daí depois ela tem um else, está definindo de novo. Se ele fizer um console.log aqui fora, ele não vai ter acesso àqueles valores, né? Então, uma das maneiras para expor esse valor, na verdade, seria primeiro define aqui o isAdult aqui fora, e daí aqui dentro você só modifica os valores. Então, nesse caso aqui que você está fazendo isso, você definiu a variável aqui fora porque utilizando o let, porque você queria acessá-la pelo console.log ou você queria acessar ela por algum motivo aqui, e aqui dentro você só faz as atribuições. Então, esse daqui é uma das práticas também que é importante entender na hora que está trabalhando com let e que está trabalhando com const também. A principal diferença quando a gente vai conversar sobre let é que de let versus o var. É que o var, se você definir ele aqui fora, ele vai ser atribuído ao escopo global, tá? Então você não quer isso. Se você precisasse realmente atribuir ao escopo global, você poderia fazer algo como globalThis.user, que daí esse user também iria parar no escopo global e fica muito mais declarativo, muito mais explícito o que você está tentando fazer, que é jogar esse valor para o escopo global, por causa do globalThis. Então essa seria a maneira certa, se você quisesse hoje jogar um valor para o escopo global, seria utilizando o globalThis. Então o var, o primeiro ponto é que ele, se você definisse ele aqui, ele ia jogar o valor para o escopo global. Outro problema é que o escopo dele era por função, então não era por bloco, tá? E esse outro problema é que o problema, essa outra prática que era um pouco confusa era o hoisting, que era ele sempre puxar as definições de variáveis para o topo da função, para o topo do escopo que ele tivesse, do escopo global. E daí você conseguia fazer um console.log, tentar acessar a variável mesmo antes de você definir ela. Então, se eu fizesse um console.log aqui em cima, ele não dá de user, ele não daria o erro. E no caso, seria esperado, nas boas práticas, seria esperado que houvesse um erro, porque o código não chegou na definição ainda. E aí sim vem o let para corrigir todos esses problemas. Então, o let, o escopo dele é por blocos, então seja ele o bloco de uma função, o bloco de um if, de um while, de um for, ele sempre vai respeitar aquele bloco. Ele também tem essa propriedade que você consegue ficar alterando ele. Então, você definiu uma vez o let, você pode ficar reatribuindo o valor tanto que você quiser. O let também tem algumas outras particularidades, você tem como definir alguns blocos ali só para você definir as suas variáveis, mas a gente vai acabar não abordando aqui. E agora a gente precisa entender as principais diferenças entre o let e o const. Ou, na verdade, a diferença entre o let e o const é que se a gente limpar aqui, no let eu posso fazer um let a e colocar ponto e vírgula, depois fazer a ponto é igual a 1, tá? No const eu nunca poderia fazer isso daqui, porque o const, uma vez que você criou ele não pode ser reatribuído, você não pode fazer um igual de novo. Então se eu trocar aqui para const, ele tem que dar um erro. Ele tá falando que ele tá faltando o inicializador da declaração do const, porque uma vez que o const não pode ser reatribuído o valor dele, eu não posso fazer aqui embaixo eu não poderia fazer, no caso, um igual, ele não pode também inicializar como undefined, porque você nunca vai poder reatribuir ele. Então você já tem que passar um valor. Você teria que passar um valor para o const, que é igual a 1 no caso. E se eu atualizar aqui, ele vai falar assignment to constant variable. Ou seja, você está tentando fazer um assign de um valor, do valor 1, para o A, que é uma constante. Então essa constante não pode ser redeclarada. Ela não pode ser reatribuída valor a ela. E essa é a principal diferença entre ela e o let. Quando a gente está falando de escopo, os dois escopos funcionam exatamente da mesma maneira. Da mesma maneira que funciona o escopo do let, que ele funciona dentro de ifs, que ele funciona dentro de while, for, o const também vai funcionar praticamente da mesma maneira. A única coisa que muda é que realmente o let você pode reatribuir o valor e o const você não pode. Então é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha conseguido ajudar a esclarecer um pouco essas diferenças, ou apresentar pelo menos as diferenças entre o var, o let e o const. Para mais detalhes técnicos mesmo, eu vou deixar aqui 3 links para o MDN,
tanto do VAR, do LET e do Const, que explica em detalhes como é que funciona cada um deles, quais são as possibilidades de uso. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais nisso, vai fundo e acessa essa documentação. Aqui eu tentei trazer o exemplo, os mais práticos, baseado nisso que eu passei aqui, vocês conseguem já utilizar daí no dia a dia. Se ficou alguma dúvida, se você tiver algum comentário, alguma sugestão pra gente, só deixar nos comentários aqui abaixo. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra gente e se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a levar esse conteúdo, esse vídeo para mais pessoas e trazer esse impacto cada vez mais para nossa comunidade. É isso que a gente tinha para hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?